Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV com os rumos da economia, com os indicadores atuais que não são positivos, é disso que a gente está tratando. Agora, professor Sanson, além, e os senhores fiquem à vontade aqui para interagirem, tá? Além justamente dos números, dos indicadores que nós trouxemos aqui, tem o sentimento, né, do mercado, né? As manifestações geram algum tipo de impacto negativo lá fora para quem vai investir. A queda nas ações do empreendedor Eike Batista, né, dos negócios de Eike Batista, enfim, isso aí tudo passa uma imagem de que, opa, tem alguma coisa acontecendo lá e que não é boa. As manifestações, elas foram essencialmente pela busca de qualidade de serviço público. E mais, o outro ponto essencial também foi a corrupção. Então, é uma indignação com esse tipo de comportamento que é endêmico no Brasil, né? E a qualidade do serviço público, é preciso lembrar que há uma diferença entre o problema de gestão que existe, né? O Brasil tem problemas sérios de gestão no setor público, na maioria das áreas, e o problema de quanto dinheiro o Brasil tem para gastar por pessoa, quando você considera o nosso PIB versus o de outros países. Quer dizer, você não pode comparar a qualidade do serviço na Europa ou nos Estados Unidos com o do Brasil, porque eles têm muito mais dinheiro para gastar por pessoa, né? A renda per capita americana é ao redor de 5 vezes a nossa. Então, se você olhar quanto eles têm para gastar por pessoa em saúde e educação, é muito mais, é 5 vezes mais, né? Considerando que a participação do governo da carga tributária na economia brasileira é um pouquinho maior que a americana. Então, esse é um ponto. Quer dizer, nós nunca vamos conseguir qualidade como a dos Estados Unidos ou da Europa, enquanto nós não crescermos. Nós temos que crescer, temos que ter um PIB muito maior. Agora, a questão da gestão, aí é um problema que leva, que motiva, que deve motivar o governo a fazer reformas estruturais na economia que levem a uma melhor gestão. Mas a questão de empresários escolhidos, que é a estratégia que o BNDES tem, e o exemplo mais importante no momento é do Eike Batista, em que o governo coloca um grande volume de créditos obtidos a partir de endividamento público, como é o caso do BNDES, gera problemas sérios para o país, porque se uma empresa dessa for à falência, o BNDES vai perder dinheiro, não vai ter como recuperar esse dinheiro para o governo, implica em impacto no orçamento. Agora, a imagem lá fora, eu acho que é uma questão de curto prazo. O que define a imagem do Brasil lá fora é o potencial de crescimento do país. E isso nós temos. O Brasil é uma economia muito grande, com um grande potencial de crescimento para os próximos anos, e ainda tem muito empresário vindo para o Brasil. Você acha que o Brasil supera essa? Acho que sim, essa é uma questão de ajuda de 1 a 2 Brasil, anos. Né, Sanson, o Brasil por si só, né, a imagem dele, a situação geográfica dele, a riqueza dele, a qualidade da sua economia, da sua indústria, não digo economia estrutural, mas da sua indústria, da formação realmente da economia, ele chama atenção, né? Recentemente, agora, nós estivemos no Japão na promoção da carne suína catarinense, aí, que foi objeto de uma missão. A imagem realmente que o Brasil tem, mesmo com... estava ocorrendo aqui aquelas manifestações e tudo mais, é uma imagem ainda muito positiva, né? Para um país desenvolvido. Então... Mas é uma imagem de país rico já, né? Essa transição que é o problema, porque nós aparentamos ser um país rico e não somos totalmente ricos. Mas eu me lembro, eu estava no Japão há 2 anos com o governador Colombo, quando o governador foi na JICA, nós estávamos lá, eu estava pelo grupo RBS, e aí o seguinte, o governador pediu um financiamento a fundo perdido lá. E aí a resposta dos japoneses foi a seguinte, né? Não,
Vocês já são ricos, vocês não precisam mais. Nós saímos Mas esse problema, daquele nível Renato, de pobreza africana. Né? Esse problema, essa situação que você colocou, eu já abordei numa outra ocasião, é a questão dos acordos comerciais, né? Nós temos agora, 2014, acaba o Sistema Geral de Preferências do Brasil com a União Europeia, e todos os nossos produtos terão um imposto elevado para entrar na Europa. Porque o Brasil não está mais no Sistema Geral de Preferências, que são para países em desenvolvimento, já é considerado um país desenvolvido. Sim. Então, se é um país desenvolvido, nós podemos ter uma competitividade para chegar lá com preço competitivo. E nos Estados Unidos a mesma coisa. Quer dizer, eu estou colocando isso entre aspas, né? Porque, na verdade, nós precisamos ainda desse acordo. Porque a nossa renda per capita, se você pegar em poder de paridade de compra, ela está ao redor de $12 mil por ano. Quando você fala de país rico, você está falando entre 35 e 50 mil dólares por ano. Então, nós ainda temos muita coisa. Muito chão. A Coreia do Sul, por exemplo, ela tem uma renda per capita que é mais que o dobro da nossa. Então, professor, deixa eu entender o seguinte. Tem muito chão pela frente. Muito chão. Enfim, só com relação a esse impacto das manifestações no plano externo, né, do Brasil. Na realidade, elas não tiveram um impacto muito negativo, até porque são as pessoas querendo melhorar o processo democrático, país, né? Mostrou democracia, elogiado, né? Foi a imagem negativa é o quebra-quebra, né? O que está tendo impacto em relação ao Brasil e que pode realmente afetar no futuro muito próximo são a questão das contas realmente brasileiras. É o nível de endividamento do país, é a questão da inflação, e isso, algumas agências internacionais já sinalizaram com possível rebaixamento do Brasil, ou seja, gestão pública, né? Exatamente, porque há um indício que novos investimentos gerem risco e coincide, falta de marco regulatório. Não é por acaso que esses investidores estão tirando dólares do Brasil. Porque já existe uma sinalização, né? O que a gente tem que perceber... Não é da investimento na produção. Sim, mas é um indicador e que gera expectativa, né? Cria instabilidade. Né? Tá, mas é o seguinte, daqui a pouco a gente vai com as opiniões do pessoal em casa. Agora, o custo daquilo que está acontecendo agora, efeito das manifestações, do ponto de vista econômico, porque está se aumentando o gasto público, né? Com o pacote de bondades, com a faca no pescoço, aí é desoneração. Isso é ótimo, imagino, para o desenvolvimento econômico e tal. Pois é, Renato, mas eu quero contestar um pouquinho essa questão do pacote. Não é tão bom assim também. É bom, mas ele é muito pontual. Por isso que eu estou querendo discutir, né? O pacote de bondades, quando você acaba reduzindo, né, a arrecadação ou desonerando em algumas áreas, e talvez estimulando a economia, se equilibrando e até melhorando a situação, enfim. Mas é o seguinte, gratuidade no transporte, gratuidade no transporte intermunicipal, né? Ontem o Congresso estava aprovando isso também. Uma deputada comunista disse que a juventude vai ter direito a viajar de ônibus de graça. O estudante também alguns não estudantes. Não, o que me chamou a atenção é o seguinte... Quem que vai pagar? Não, o cinema, né? E o mais absurdo que me chamou a atenção é o seguinte, o estudante vai viajar de graça entre uma cidade e outra, um estado e outro, e sem uma cota... Não importa quantos forem. Sim, mas e de repente, então... Todos, forem todos. Uma excursão de colégio. Não paga a passagem, né? Quem é que paga isso? Não, e o cálculo de custo, ou seja, a empresa vai ter que fazer uma previsão... Não, é ridículo. Esse negócio é ridículo. Para esse né? tipo de passagem. É ridículo. E o interessante no Brasil é o seguinte, se fala muito em subsídios, enfim. No Brasil, nos últimos anos, o incentivo à indústria automobilística foi impressionante. Mas esse é um modelo de desenvolvimento econômico que o país acredita, né? Mas qual é o problema desse modelo? Ele coloca 1.000 novos carros só em São Paulo por mês. Sim, aqui também. Então, o que a gente vê? Um afogamento das vias sem transporte alternativo. Né? Mesmo nas cidades onde a gente possui metrô... Mas esse é um equívoco estratégico, né? Esse é um equívoco estratégico. Gigantesco. Porque não se investiu no transporte coletivo, não havia subsídio suficiente para o transporte coletivo. Ao contrário... No primeiro mundo, a gente vê subsídio da tarifa. Até hoje, o jornalista ainda fala na televisão, aqueles que dependem de ônibus... Sim. Todos dependemos do ônibus. Você devia estar com Mas hoje uma moto é mais barato do que pagar uma passagem de ônibus. Exatamente. Se estiver no trânsito... Mas nós temos um problema com relação à tarifa. Tarifa e qualidade do sistema, né? Se estiver no trânsito 1 hora, 2 horas, é preferível tomar ônibus.
Quem não prefere andar de ônibus, se fosse um ônibus bom, com preço bom, chegasse onde tem uma foto tem que chegar lá. Eu vi uma foto, né? Pois é, essa é a questão. Isso entra em infraestrutura também, né? Eu vi uma foto do James Cameron, né? Primeiro ministro inglês. No metrô. No metrô. Quer dizer, ainda trabalhava de metrô. Mas tinha um governador que depois foi prefeito e governador no Rio Grande do Sul que só andava de ônibus. Dutra. Mas esse é mais caro. Mas era marketing, né? Saia mais caro do que com o carro pessoal, né? A equipe de segurança toda, né? Então tem tudo isso. E por falar em infraestrutura, é a questão, né? Se pede crescimento, mas a gente sabe que o Brasil não sustenta um índice de crescimento alto, porque não se tem infraestrutura para dar conta. É a mesma coisa. Quando o professor falou em relação à qualidade, né, da infraestrutura brasileira, eu discordo um pouco. Eu acho que o país investe sim nas estradas, mas o que acontece? Não há um comprometimento com a qualidade desse asfalto. Eu lembro que algum tempo atrás eu participei de conversas cruzadas com o ministro dos Transportes e eu perguntei para ele, por que o asfalto no Brasil, a diferença não é gritante em relação a um país desenvolvido, né? Custa praticamente a mesma coisa, mas nós e a temos qualidade problema, é tão Janine, ruim. E aí, o problema... Ele não conseguiu responder. Mas tem um problema de origem que eu posso responder. Começa pela licitação. O sistema de licitação, a lei de licitações, que prevê não a qualidade, mas o menor custo. Sim. Então, o que acontece? As empresas colocam lá embaixo o valor, vão fazendo aditivos depois, atrasa a obra com esses aditivos, dá um problema realmente jurídico, e o material é utilizado de acordo com aquele preço. Então, você não consegue nunca ter qualidade. Já, se observar o sistema até de construção de rodovias em outros países, aí, mesmo nos Estados Unidos, que a própria Odebrecht faz isso nos Estados Unidos, agora no Panamá, há 2 meses no Panamá, a Odebrecht tem, acho que, 3 bilhões de dólares de obras em Panama City, fazendo várias rodovias. Você vai ver a qualidade daquelas rodovias. Você tem camada de concreto, depois asfalto, você tem outro sistema, porque a forma de contratação é diferente. Então, nós temos um problema sério nas contratações. Agora ainda tem esse regime diferenciado de contratações, onde se faz a contratação de uma empresa com um projeto básico. Quer dizer, a ponte, vamos fazer uma ponte. O cara faz um desenho ali da ponte sem caracterizar, sem entrar no mínimo. E a questão dos lotes, a BR-101, porque falta tem esse problema, são vários lotes. Por que não foi só uma empresa que venceu e responsável por todo o processo? Não, são vários lotes. Então você tem qualidades diferentes, gestões, o custo de gerenciar a obra é muito, muito elevado. E isso vai acontecendo com aeroportos, acontecendo com vários outros elementos de infraestrutura. Ninguém olhou para o investimento das estradas. O Ministério dos Transportes hoje gasta 1/3 do que gastava alguns anos atrás. Simplesmente tiraram o dinheiro das estrdas. Estrada rodoviária. Os volumes de recursos aplicados. O volume é 1/3. É uma execução, o senhor deve estar no seu livro, a execução do orçamento é pequena. Nós chegamos no final do ano, o orçamento da União de Santa Catarina Infraestrutura. Você chega no final do ano com 20%, máximo 25% da execução do orçamento. Mas sobre isso E aí, ano que vem, no próximo ano, se coloca novamente para o orçamento. Executa mais 30%. O orçamento Não consegue executar os 100%. Mas hoje, eu preciso chamar um intervalo comercial, mas hoje até tem um jogo político, né, que está retratado no jornal Folha de São Paulo hoje, que diz o seguinte, né, a presidente Dilma Rousseff estava discutindo com seus líderes, né, na Câmara dos Deputados, e a questão é a seguinte: o presidente da Câmara ameaçando com vetos a projetos da presidência. E aí, por quê? Porque a presidente não queria bancar o orçamento impositivo, né, nas emendas parlamentares. Quer dizer, então é o seguinte: se aprova uma emenda, você não tem a certeza que ela será executada, o orçamento do município, dos estados, da União, são peças de ficção, né? Os orçamentos são peças de ficção, né? Você não tem a certeza de que aquilo que está no orçamento será executado. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta.